Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, ontem um seguidor aqui do canal, ele fez uma pergunta no vídeo, que gerou até uma discussãozinha ali nos comentários, que ele perguntou assim: por que Deus não faz nada para ajudar Israel ali na guerra de Israel e Irã, se na Bíblia ele fazia tantas coisas, né? E por coincidência, pessoal, o Shaolin, do canal do Shaolin, ele vai fazer uma live hoje às 2 horas sobre isso, onde ele vai usar um trecho de uma fala minha, de quando eu participei de uma live no canal dele. Então eu recomendo que vocês assistam, tá? Eu vou mencionar aqui daqui a pouco qual foi minha fala, mas recomendo que vocês vejam, que além da minha fala, ele vai acrescentar outras coisas do canal dele, tá bom? Deixa eu explicar para vocês o que acontece, pessoal. O que acontece, pessoal, é que o que a gente vê na Bíblia é uma construção teológica. Eu já fiz um vídeo explicando isso aqui, construção teológica versus histórica. Porque a intenção dos autores da Bíblia é atribuir tudo ao sobrenatural, a Deus. Mesmo as coisas que são fenômenos da natureza ou coisas práticas. Que nem 2 exemplos que eu sempre dou. Quando os judeus foram para a Babilônia, foram levados lá para Nabucodonosor, do reino do norte de Israel, o rei mandou trazer alguns povos, né, que eram também subalternos a ele, mandou habitar ali na região da Samária. Aí esses povos começaram a querer cultuar o Deus dos judeus. Só que eles não sabiam como, eles misturavam com suas práticas pagãs, com seus ritos que eles tinham. Aí algumas pessoas começaram a ficar doentes e morrer. Segundo Flávio Joséfo, essas pessoas pegaram um tipo de doença comum, uma disenteria, alguma coisa da época, até porque estavam em outro habitat, né, que não era o deles, adoeceram e morreram, uma coisa bem normal. Já segundo a Bíblia, fala que Deus mandou uma praga que começou a matar aquelas pessoas. Então vocês notaram a diferença? A história diz que foi só uma doença. A Bíblia fala que foi uma praga de Deus, porque a Bíblia é uma construção teológica. O segundo exemplo, Senaqueribe, rei da Síria. Quando Senaqueribe estava marchando contra Jerusalém, ele para ali, praticamente de fronte de Jerusalém, e ele recua. Segundo Flávio Joséfo, teve uma praga que atingiu o acampamento, eles ficaram doentes, acho que foram ratos, se eu não estou enganado, e eles acabaram desistindo, resolveram voltar. Segundo um outro historiador, acho que é Heródoto, que é um historiador grego, ele narra essa mesma história, e ele fala que o rei Senaqueribe soube que o Egito ia avançar contra ele, fez aliança lá com outro povo, então ia ter um exército mais numeroso para enfrentar. Foi por isso que ele desistiu. Então ele pegou o soldado dele e recuou. Muito simples, uma doença que atinge soldados ou uma ameaça maior do que você esperava. Agora, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que um anjo de fogo com uma espada de fogo matou mais de 50 mil homens de Senaqueribe. Ninguém viu isso, pessoal, só tem na Bíblia. Nem Flávio Joséfo, que também era judeu, né, de linhagem até sacerdotal, e nem os historiadores gregos viram nada disso. Porque a Bíblia enfeita, a Bíblia atribui ao sobrenatural coisas que são naturais. Então a Bíblia já fala que tinha um anjo com uma espada de fogo, matando todo mundo. Mas isso só acontece nas páginas da Bíblia, porque a Bíblia é um livro teológico. Não é um livro, eu não vou nem dizer que não é um livro histórico, ela tem um teor histórico, mas ela tem um viés teológico por trás. O objetivo é atribuir tudo a Deus. E o mesmo acontece nas guerras, pessoal. Quando Israel vencia uma guerra, eles atribuíam a Deus. E quando eles perdiam também. Era um castigo de Deus porque eles fizeram alguma coisa errada. Por exemplo, o que eu falei no canal do Shaolin, eu vou citar só um exemplo, é que tem várias passagens na Bíblia hebraica em que Deus ele falha na tentativa de proteger Israel. Não castigando, mas quando estava do lado dele. Que nem, por exemplo, em Juízes 19. Os benjaminitas fazem um crime terrível, aí as outras tribos vão guerrear contra os benjaminitas. Aí eles vão consultar o Senhor. Senhor, qual tribo deve ir na frente para enfrentar os benjaminitas? Aí Deus responde: a tribo de Judá. Aí Judá vai na frente, eles levam um cacete e morrem lá acho que uns 15 mil homens. Eu não lembro de cabeça os números, mas é mais ou menos isso. Aí eles consultam o Senhor de novo: Senhor, nós devemos combater com os benjaminitas? Sim, vocês vão prevalecer, pega eles, Tigrão. Eles vão lá, morrem mais 45 mil homens. Aí eles consultam Deus uma terceira vez: Senhor, não querendo ser chato, né? Mas a gente deve mesmo combater os benjaminitas, né? Que eles estão mais preparados que a gente, estamos levando um cacete. Vão combater os benjaminitas, tamo junto. Eles vão lá e perdem de novo. 3 vezes. Aí eles decidem fazer uma emboscada sem consultar a Deus, aí que eles prevalecem. Aí na mente do evangélico ele vai lá e fala que Deus já sabia que eles iam prevalecer no final. Mas é óbvio que eles falharam ali 3 vezes, pessoal. Isso mostra o quê? Que mostra que aí não era Deus falando com ninguém. Isso aí é o homem. É o homem que atribui suas conquistas e derrotas aos seus deuses. Isso não é só da Bíblia, que é do povo hebreu. Isso acontece em qualquer povo. Se você pegar a história dos hindus, dos gregos, você vai ver a mesma coisa. Se você pegar uma batalha lá, por exemplo, os atenienses combatendo com os espartanos na Grécia, você vai ver que eles tinham um oráculo que eles consultavam antes de ir para uma guerra, que nem aquele filme 300 mostra, né? O oráculo de Delfos.
onde as sacerdotisas entravam em transe e começavam a falar xarabalanca, não sei o que nem os evangélicos hoje em dia, e elas davam a resposta dos deuses. Vai, Leônidas, vai que você vai ganhar e você vai prevalecer. E nem sempre venciam, mas quando venciam eles atribuíam o quê? As divindades. Então isso era muito comum entre os povos. A diferença é que os outros povos eram politeístas e Israel monoteísta. Então isso é uma coisa que você vai ver em qualquer obra da história da humanidade, as pessoas atribuindo a Deus suas derrotas e vitórias. Mas essas coisas só existem no viés de confirmação. Por exemplo, imagina que você vai jogar futebol contra um outro time adversário. Você vai lá e você pede para Deus para ganhar o time, para o seu time ganhar. Se o seu time ganhar, você vai acreditar que foi Deus que te ajudou. Só que tem um detalhe, o outro time também pediu para Deus para ganhar. Por que ele não ganhou? Porque se é um jogo, pessoal, é claro que um vai vencer e o outro vai perder. E vice-versa, é um jogo. Tem 50% de probabilidade. E aquele que vencer sempre vai atribuir a vitória ao Deus. E aquele que perder nunca vai entender porque que Deus não ajudou ele. Isso chega a ser uma questão de lógica. Ah, mas Deus abriu o mar, não sei o quê. Não, tem muitas passagens na Bíblia que são apenas alegorias, sabe? São epopeias de um povo. Essa história de abrir mar, fogo do céu, essas coisas nunca aconteceu, pessoal. Vamos ser um pouco mais racionalistas. Inclusive Maimônides era racionalista, né? O grande Moshe Maimônides. Então essas coisas, pessoal, que a Bíblia atribui ao sobrenatural, na verdade não era. Tanto que os israelitas tiveram vitórias, tiveram perdas. Por exemplo, eles perderam para os babilônicos, que levaram eles cativos. Eles ganharam dos gregos, lá dos Seleucidas, na Batalha dos Macabeus. E é normal, perdas e ganhos. Deus não tem nada a ver com isso, tá? É que as pessoas querem atribuir a Deus. Inclusive aquele título que aparece na Bíblia, o Senhor dos Exércitos, né, em português, esse título é um título de uma divindade persa, que era atribuída a uma divindade persa, que seria o Senhor da Guerra, né, o Deus dos Exércitos. Eu mostrei isso num vídeo que eu fiz aqui falando sobre a influência politeísta nos Salmos, tá? Deve estar público aí no canal ainda, quem quiser assiste. Porque isso aí eles tomaram da Pérsia. Então você vê, os próprios persas tinham um Deus que eles chamavam Deus dos Exércitos, que ajudava eles nas guerras. Quando eles ganhavam, era o Deus que ajudou, valeu. Eu não sei se era o Avirman ou se tinha uma outra divindade, mas eles também atribuíam o Senhor da Guerra. Então isso é comum entre os povos, pessoal. E o que está acontecendo hoje em Israel e Irã é um país que é mais preparado tecnologicamente, que é Israel, tem um dos melhores exércitos do mundo, até porque Israel teve que começar a fazer isso desde quando eles começaram a migrar para Israel, porque eles já foram atacados desde o primeiro dia por muçulmanos, teve revoltas, teve lá o massacre de Hebron, antes dos judeus voltarem, que mataram milhares de judeus. Então o judeu, assim que começou a se estabelecer na Terra Santa, ali na Palestina, eles já tiveram que se defender e formar um exército, onde todo cidadão é parte do exército. Lá o serviço militar é obrigatório para todo mundo, para homem e para mulher. As armas são liberadas, então eles, desde o começo da formação de Israel, eles já tinham que saber se defender. Então por isso que eles formaram um exército forte, preparado, investiram em tecnologia bélica, proteção como aquele domo de ferro. Então por isso que Israel tem mais vantagem ali sobre os inimigos. É basicamente isso. Ah, mas e os mísseis do Irã que caem em Israel? É claro que nem tudo é 100% eficiente, né? Parece que a eficiência do domo de ferro é de 90%. Então alguns mísseis obviamente iriam cair. Isso tem a ver mais com guerra e tecnologia. Inclusive essa guerra é uma das mais estranhas que eu já vi na vida, né? Porque esses países não são fronteira, né? Israel e Irã. Eles têm que atacar um usando a tecnologia para atacar o outro, porque eles não têm fronteira. Não dá para você mandar um exército para combater o outro país. Meio estranho, né, essa guerra tecnológica. Agora é claro que tem coisas que as pessoas enxergam sobrenatural, né? Teve uma vez que um muçulmano falou assim: é como se o Deus deles segurasse as nossas bombas, né? Que eles ficavam lançando bombas ali contra Israel o tempo todo. É porque Israel tem um bom sistema de defesa. Então é claro que aquelas bombas que a Palestina jogava dificilmente iriam atingir Israel. E o Irã está usando mísseis mais potentes, né? O Irã inclusive tem mísseis supersônicos que alguns acreditam que eles podem usar, ou já usaram, não sei. Então é uma questão tecnológica, tá bom? Então respondendo essa questão toda, Deus, talvez ele não se interfira tanto na vida das pessoas como as pessoas pensam, tá? Eu pelo menos eu acredito que Deus não é intervencionista. Eu sempre falei isso nos meus grupos. Para mim eu não acredito nisso, até porque se Deus fosse intervir, com todo respeito às pessoas que acreditam em Deus aí, esse Deus seria um canalha. Porque ele ia interferir, por exemplo, numa guerra, mas não ia interferir numa garotinha que estivesse sendo vítima de algo mal. Vocês sabem do que eu estou falando? O cara vai lá para a garotinha e Deus não interfere. Ah, mas a guerra eu tenho que ajudar meu povo. Então eu não acredito nisso daí, tá? Respeito quem acredita, mas para mim tudo vem do homem, tá? É o homem que faz essas coisas. Se Deus fosse interferir, ele ia mandar comida para a África, que tem lugares que passam fome, ele ia mandar cura para algumas doenças, ele ia tentar mandar ajuda para as pessoas pobres, mas Deus não interfere. Então tudo não passa, na minha opinião, da mente do ser humano. O ser humano acredita que é Deus interferindo, tá? Então, respeitando a crença de cada um. Para mim, Deus não é intervencionista, nem na Bíblia e nem no mundo real. As histórias bíblicas são floreadas com viés teológico por trás, e o mundo real são as pessoas mesmo que desenvolvem suas tecnologias bélicas. Deus não tem nada a ver com isso, tá bom? Então fica aí a reflexão de todos.
Quem gostou já conhece o ritual, like, compartilha, sininho, blá 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 blá. Tá? Comente aí também o que vocês acharam. Paz a todos.